Vamos que vamos! Administração financeira orçamentária, despesa pública voltada para a estrutura programática. Bom, na despesa pública nós temos a estrutura programática, que é composta por 37 dígitos. A estrutura programática tem o propósito de atender às exigências de informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral. A categoria de programação compreende o detalhamento das despesas das unidades orçamentárias pelos seguintes classificadores da estrutura legal, como a função, a subfunção, o programa, a ação e o subtítulo. A estrutura programática pode ser qualitativa ou quantitativa. A estrutura programática qualitativa. Nós temos quanto à esfera, quanto à parte institucional, quanto à parte funcional e quanto à parte programática. A estrutura programática é referente à esfera, que possui 2 dígitos. Qual é o orçamento? É associado à ação orçamentária, que pode ser fiscal, seguridade social ou de investimento das empresas estatais. Quanto à parte institucional, nós temos 5 dígitos, que é quem é o responsável por fazer. É responsável pela dotação orçamentária, ela explicita os gastos relacionados a cada órgão público, ela evidencia as unidades administrativas responsáveis pela execução da despesa e ela reflete as estruturas organizacionais, administrativas e alocação dos créditos orçamentários e é fundamental para o estabelecimento da responsabilidade administrativa pela formulação, pela execução e pelo controle dos orçamentos. Ela está estruturada em 2 níveis hierárquicos, que pode ser o órgão orçamentário e a unidade orçamentária. O órgão orçamentário é composto por 2 dígitos e é o agrupamento de unidades orçamentárias. E a unidade orçamentária é composta por 3 dígitos, que é o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Um órgão ou uma unidade orçamentária não corresponde necessariamente a uma estrutura administrativa, como os fundos especiais, a reserva de contingência, operações de crédito, encargos financeiros da União, órgãos de transferências à União, Distrito Federal e Município e o refinanciamento da dívida pública mobiliária federal. Vantagem da estrutura programática funcional. Permite a comparação de dotações recebidas pelos órgãos que integram o orçamento público e serve como ponto de partida para o estabelecimento de um programa de contabilização de custos dos vários serviços e unidades administrativas. Combinação com a classificação funcional. Permite fiscalizar, num único ponto, a responsabilidade pela execução de determinado programa. Desvantagens. Tende a gerar rivalidades interorganizacionais. Impede que se tenha uma visão global das finalidades dos gastos internos, se usados de forma predominante. E a demonstração de quanto um órgão está autorizado a despender em determinado exercício. Não contribui em nada para a melhoria das decisões orçamentárias. A parte funcional, também composta por 5 dígitos. Qual é a área? Busca responder em que áreas de despesa a ação governamental será realizada. Ela proporciona informações gerais sobre as ações do Estado, permite a consolidação nacional dos gastos do setor público, é uma classificação independentemente dos programas e de aplicação comum e obrigatória no âmbito dos municípios, estados, Distrito Federal e da União, e fornece bases para a apresentação de estatísticas sobre a aplicação de recursos públicos nos principais segmentos de atuação governamental. É composta por funções e subfunções prefixadas e serve como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nos 3 níveis de governo. E nós temos a função, a subfunção e as funções de governo. A função possui 2 dígitos. É o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público e reflete a competência ou a missão institucional do órgão, como a cultura, educação, saúde e defesa. A subfunção possui 3 dígitos. Representa um nível de agregação inferior à função e deve evidenciar a natureza da atuação governamental e guarda uma relação de unicidade com a ação. As funções de governo visa dar mais transparência e comparabilidade às despesas do governo brasileiro com as despesas de outras nações e compreende os gastos do governo a partir de 2015 e contemplam as despesas do governo central. Envolve todas as unidades orçamentárias inclusas no orçamento fiscal e da Seguridade Social. Matricialidade e combinação. Combina as subfunções às funções diferentes daquelas diretamente relacionadas.
Encargos especiais é uma agregação neutra. Engloba as despesas que não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente. Encargos especiais não admite a combinação ou matricialidade. Encargos especiais, nós temos o refinanciamento da dívida interna, o refinanciamento da dívida externa, o serviço da dívida interna, o serviço da dívida externa, outras transferências, outros encargos especiais e transferências para a educação básica. A estrutura programática relacionada à parte programática é 12 dígitos. O que se pretende alcançar? E qual é o tema ou a ação? Nós temos o programa, ações orçamentárias e o subtítulo. O programa possui 4 dígitos. É um conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias e não orçamentárias, e seu desempenho deve ser passivo de aferição. Criação de um novo programa de trabalho. Deve-se proceder com uma solicitação de uma alteração orçamentária qualitativa. A solicitação de alteração qualitativa pode partir da unidade orçamentária, do órgão setorial ou mesmo da Secretaria de Orçamento Federal, a SOF. Ela implica na criação de uma nova ação com todos os seus atributos ou no desdobramento de uma ação existente em novo subtítulo ou plano orçamentário. As ações orçamentárias possuem 8 dígitos. É identificado por um código alfanumérico ou numérico de 4 dígitos mais 4 dígitos do localizador. As ações orçamentárias são operações das quais resultam produtos, bens ou serviços que contribuem para atender ao objetivo de um programa e expressam a produção pública. Inclui também as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas ou jurídicas, na forma de subsídio, subvenções, auxílios, contribuições, financiamentos, dentre outros. As ações dos governos estão estruturadas em programas orientados para a realização dos objetivos definidos no PPA. O projeto é ímpar, e são ações, gastos e despesas com início, meio e fim, limitadas no tempo. Resulta em um produto que gera crescimento, expressão e aperfeiçoamento. A atividade é par, é uma manutenção contínua permanente e não gera crescimento, expansão e aperfeiçoamento. Resulta em um produto ou serviço necessário à manutenção da ação do governo. Operação especial. São despesas que não contribuem para a expansão, aperfeiçoamento e manutenção das ações. E não resultam em um produto. E não são despesas relacionadas à contraprestação direta, como pensões, precatórios, indenizações, ressarcimento de valores, proventos de aposentadoria e despesas decorrentes de sentenças judiciais. Cada atividade, projeto, operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vincula. Ação orçamentária padronizada. Sua implantação costuma ser realizada em mais de um órgão orçamentário ou unidade orçamentária, e pode ser setorial, multissetorial e da União. Ação orçamentária padronizada setorial. É implementada por mais de uma unidade orçamentária do mesmo órgão para facilitar sua execução. A ação orçamentária padronizada multissetorial. É executada por mais de um órgão ou unidade orçamentária de órgãos diferentes. E a ação orçamentária padronizada da União. São operações que perpassam diversos órgãos ou unidades orçamentárias, sem contemplar as especificidades do setor ao qual estão vinculadas. Ações não orçamentárias. Não demandam recursos do orçamento. Haverá parcerias para adquirir recursos privados. O subtítulo possui 4 dígitos. Refere-se ao localizador do gasto. Os subtítulos, os projetos, atividades e operação especial serão detalhados em subtítulos. E os subtítulos identificam a localização física da ação orçamentária, evidencia a focalização, os custos e os impactos da ação governamental, não pode haver alteração de suas finalidades, do produto e das metas estabelecidas, permite maior controle governamental e social sobre a implantação das políticas públicas adotadas, e a localização do gasto poderá ser de abrangência nacional, por exterior, por região, por estado ou município ou por um critério específico, quando necessário. A LDO veda, na especificação do subtítulo, a referência a mais de uma localidade, área geográfica ou beneficiário, se determinados. A União. O subtítulo representa o menor nível de categoria de programação e será detalhada por esfera orçamentária, pelo grupo de natureza da despesa, pela modalidade de aplicação, pelo iduso e por fonte ou destinação de recurso, sendo o produto e a unidade de medida os mesmos da ação. O plano orçamentário é uma identificação orçamentária parcial ou total de uma ação de caráter gerencial. Não consta na LOA e é vinculada à ação orçamentária e não é obrigatório.
Finalidade do plano orçamentário é permitir que tanto a elaboração do orçamento quanto o orçamento físico-financeiro da execução ocorram num nível mais detalhado do que o subtítulo ou localizador do gasto, e para o acompanhamento de ações aglutinadas. É obrigatório para ações orçamentárias que requerem acompanhamento intensivo e para o acompanhamento dos projetos, cujas informações possam influenciar a alocação de recursos orçamentários. Atributos. O código. Identificação alfanumérica de 4 posições, criada automaticamente pelo sistema CIOP e modificável pelo usuário. O título é um texto que identifica o plano orçamentário de forma resumida. A caracterização é a descrição detalhada do que será feito no âmbito do plano orçamentário. O produto intermediário é o bem ou serviço gerado pelo plano orçamentário. A unidade de medida é um padrão utilizado para mensurar o produto do plano orçamentário. A unidade responsável é uma unidade administrativa responsável pela execução do plano orçamentário. O plano orçamentário de origem é uma tabela que identifica a correlação entre um plano orçamentário existente na programação e um plano orçamentário que está sendo criado no exercício. É possível que um plano orçamentário seja correlacionado a vários planos orçamentários simultaneamente. Marcador de análise é a marcação de que a contribuição ao organismo internacional foi analisada previamente. Produto. Quando a ação não tiver produto, não é obrigatório que seus planos orçamentários tenham um produto intermediário. Quando a ação tiver o produto, é obrigatório que seus planos orçamentários tenham um produto intermediário. Os planos orçamentários reservados. O campo do CIOP destinado ao produto do plano orçamentário fica indisponível e é necessária a atuação da SOF para sua inclusão. A estrutura programática quantitativa. Ela possui a dimensão física e a dimensão financeira. A dimensão física, ela define a quantidade de bens ou serviços a serem entregues. Metafísica é a quantidade de produtos a ser ofertado por ação, de forma regionalizada e instituída para o exercício a cada ano. Refere-se à quantidade estimada para o produto no exercício financeiro e são indicadas em nível de subtítulo. A dimensão financeira, ela estima o valor necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária. E ela pode ser quanto à natureza da despesa, quanto ao IDOC e idoso e quanto ao identificador de resultado primário. Quanto à natureza da despesa, possui finalidade de indicar os potenciais efeitos dos gastos públicos sobre a economia e possibilitar a obtenção de informações macroeconômicas sobre os efeitos dos gastos do setor público na economia e facilita o controle contábil do gasto. Quanto à natureza da despesa, ela pode ser referente à categoria econômica, apenas um dígito, ao grupo de natureza da despesa, um dígito, quanto à modalidade de aplicação, 2 dígitos, quanto ao elemento da despesa, também 2 dígitos, e quanto ao subelemento, também 2 dígitos. A categoria econômica, que possui um dígito, ela pode ser despesa corrente ou despesa de capital. A despesa corrente não contribui para a formação ou aquisição de um bem de capital e pode ser despesa de custeio ou transferências correntes. A despesa de custeio são dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive destinados a atender a obras de conservação ou adaptação de bens imóveis, e refere-se ao pessoal ativo, civil ou militar, consumo ou serviços e encargos diversos. As transferências correntes são dotações para despesas que não correspondam com a prestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender a manutenção de outras entidades de direito público ou privado, como pessoal inativo, as subvenções sociais e econômicas, pensionistas, salário e abono família, contribuições da Previdência Social e juro. As subvenções são transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas e pode ser social e econômico. As subvenções sociais são dotações destinadas a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. A subvenção econômica são dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros materiais, destinados ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais, e destinados às empresas públicas ou privadas de caráter individual, comercial, agrícola ou pastoril. As despesas de capital contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital, e pode ser de investimento, de inversão financeira ou transferência de capital. Os investimentos geram incremento no PIB. São dotações para o planejamento ou execução de obras, inclusive destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização, bem como programas especiais de trabalho,
aquisição de instalações, equipamentos ou materiais permanentes e constituição ou aumento de capital de empresa que não sejam de caráter comercial ou financeiro, mas obras públicas, serviço em programação especial e participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas. Inversões financeiras. É uma mera transferência da propriedade de bens já produzidos e são dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização, aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituída quando a operação não importar aumento de capital, e constituição ou aumento de capital de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Mas a constituição de fundos rotativos, concessão de empréstimo e participação em constituição ou aumento de capital em empresas, entidades comerciais ou financeiras. Transferência de capital. São dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo dessas transferências auxílios ou contribuições, bem como as dotações para a amortização da dívida pública. E refere-se à amortização da dívida e os auxílios referentes a obras, equipamentos ou instalações e inversões financeiras. O grupo da natureza da despesa é um agregador de elementos da despesa com as mesmas características quanto ao objeto do gasto, que pode ser corrente ou de capital. Corrente, nós temos pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Capital, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, mas o principal e a atualização monetária. A modalidade de aplicação indica se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentária para outros níveis de governo, órgãos, entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos e outras instituições. É uma informação estratégica e gerencial, elimina dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados, as receitas intra-orçamentárias são a contrapartida das despesas classificadas na modalidade de aplicação e deve ser utilizada se for preciso distinguir os recursos a serem aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera do governo daqueles transferidos para outro ente da federação. A portaria interministerial. Na LOA, o detalhamento da despesa é obrigatório até o nível, modalidade de aplicação. O elemento da despesa identifica os objetivos ou objeto do gasto. Conforme a Lei 4.320, os créditos orçamentários adicionais devem discriminar a despesa até o nível de elemento de despesa. O subelemento é um desdobramento facultativo do elemento da despesa. IDOC e idoso são colocados no orçamento apenas para título de informação. O IDOC é o identificador de dotações e operações de crédito, que fica refém do idoso. E o idoso é o identificador do uso, que indica se os recursos se destinam à contrapartida nacional. O identificador do resultado primário tem caráter indicativo e possui a finalidade para auxiliar a apuração do resultado primário previsto na LDO, devendo constar no projeto de lei orçamentária anual e na respectiva lei, em todos os GNDs, identificando de acordo com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará em anexo à LOA. O identificador de resultado primário é obrigatório, não pode ser objeto de limitação de empenho. Já o discricionário pode ser objeto de limitação de empenho.